Paz Jesus, irmãos. Amém. Ó, o louvor da alegria tomou posse, hein? Graças a Deus, né, irmãos? Glória a Jesus pela vida de cada um dos irmãos, né? Nem todos os irmãos puderam estar vindo hoje, mas é assim mesmo, né? O importante é estarmos aqui, né? Os irmãos que estão acompanhando também pela internet, o Espírito Santo abençoe, derrame graça, fortaleza, hoje e sempre. Amém, irmãos? Quem serve a Jesus tem que ter alegria no coração, irmãos. Mesmo na tristeza. Não é assim? Quando você está triste, abatido, sem força, sem ânimo, sem vontade de cantar uma linda canção, aí você fala, mas eu sirvo a Jesus, né? Você está lá triste, lá, murcho, mas aí você fala, Jesus está comigo. Você já fez isso, irmãos? Né? Jesus está com você, irmão. Jesus está na sua vida. Jesus está no seu coração, na sua alma, nos seus pensamentos. E por isso nós não tememos, né? Por isso não devemos temer em hipótese alguma, mas crer verdadeiramente no poder de Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, irmãos, vamos agradecer ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, porque esse mundo, irmãos, esse mundo é um mundo de ódio, né? De raiva, de tantas coisas que só Deus para poder nos livrar. E Deus tem nos livrado a cada dia, pela sua grande misericórdia, irmãos, né? Vamos orar um instante em nome de Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tomamos posse da sua vida, da sua palavra, do seu evangelho. Abençoa poderosamente a vida e o coração de cada um dos seus filhos, comprados com teu sangue na cruz do Calvário, Senhor. Nós nos colocamos diante da sua presença, nossas vidas, para que o Senhor possa dirigir nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos, e que possamos crescer, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, segundo a sua palavra. Abra o nosso coração, o nosso entendimento, livra-nos dos principados e potestades, Senhor Jesus, para que possamos compreender a sua palavra e possamos confessar mais uma vez essa noite o Senhor como único Deus verdadeiro, a vida eterna em nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu tenho certeza do Deus Jesus, que é o Deus verdadeiro, a vida eterna, irmão. Você tem a certeza? Então, por isso, irmão, eu não quero voltar atrás. Jamais. Nem confessar outro Deus, nem confessar outro nome, mas confessar apenas Jesus. E seguir firme com Ele até o fim. Quer seguir firme também, irmãos? Está disposto a pagar o preço? Amém? Que bênção. Não é o preço da salvação, né? Porque isso aí Jesus já fez, né? Agora, pregar o evangelho e seguir até o fim, irmão, tem que pagar o preço. Porque muitas das vezes você vai falar do Deus verdadeiro, você vai falar da vida eterna que é em Cristo Jesus, e muitas das vezes, quase sempre, as pessoas não aceitam, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, e tenha certeza, né? Que Jesus é o único Deus verdadeiro, a vida eterna, e só Ele, através dEle, podemos conhecer o Pai. Só Ele, irmão. Né? A nossa vida antes, irmãos, como diz aqui em Tito, né? Abra em Tito. Eu lembrei desse texto, irmão. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, sexta-feira, ou de sexta para o sábado, Tom? Foi sexta para o sábado, né? Chegou uma mensagem no celular de um monte de pessoas. Chegou lá no celular de alguém isso aí? Chegou? Chegou, irmão? O que aconteceu nesse? No meu não chegou nada, eles me excluíram dessa aí. Chegou? O que apareceu lá? Exatamente, era uma mensagem do que mesmo? De alerta. Hã? Mas tinha outro nome lá que eles falavam, né? Alerta do quê? Alerta extremo. Aí a pessoa lê essa mensagem e fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer, né? O mundo vai acabar, né? O mundo vai se destruir. Não é assim, irmãos? Eu não recebi, não. Fiquei sabendo depois disso daí. Perguntei pro Tom, você recebeu isso aí? Ele falou, não, me tiraram dessa aí. Mas bastante gente, irmãos, recebeu essa mensagem. E lá na mensagem, estava escrito o que lá, Tom? Você que é homem estudado, o que estava escrito lá? Misantropia. É difícil falar, né? Mas nós conseguimos, né, irmão? Misantropia. Aí eu falei, que negócio é esse? Eu nunca ouvi falar na minha vida essa palavra. Já ouviu falar, irmãos? Misantropia? Eu falei, Tom, busca para mim o que significa esse negócio aí, pelo amor de Deus, né? Aí o Tom me mandou aqui. Eu vou ler para os irmãos aqui daqui a pouco. Cadê? Daqui a pouco eu ler. Olha, irmão. Tito, capítulo 3. Versículo 2 diz assim, ó. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos,
que é uma pessoa contenciosa? Um de cada, irmão, porque todo mundo falando junto assim é difícil entender. Aqui. O que é contencioso? Uma pessoa que contencioso lembra do quê? De contenda. É uma pessoa implicante. Amém? Então diz assim, ó, ninguém infame, nem seja o quê? Contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com alguns, não, para com todos os homens. Por quê que hoje eu tenho que ser assim? Porque também nós éramos no outro tempo. Como é que nós éramos no outro tempo? Insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então quer dizer que eu e você éramos pessoas o que, irmãos? Cheias de ódio. Odiando-nos uns aos outros. Do nada se acordava já odiando o marido, odiando a mulher. Já aconteceu isso com você? Você acordou bravo, brava. Às vezes o marido já tomou uma e nem sabe de onde que veio. As irmãs já acordaram assim já? Olha, as irmãs não falam, né? E os irmãos já acordaram assim, irmão? Todo mundo já acordou assim, irmão. Né? Odioso, mas agora nós não podemos mais servir a isso. É o que diz a palavra. Né, irmãos? Não podemos mais. A não ser o casal ali. Casou ontem. É? Graças a Deus. Né? Daqui a um mês vamos realizar o casamento dos irmãos aqui na igreja, aqui, né? Abençoar eles. Não, mas, ó, sorridente, irmã. Tá um sorriso só. Glória a Jesus. Olha só, irmãos. Então, irmão, nós éramos odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas agora, diz aí o versículo 4, irmãos, todos juntos. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com todos os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que, abundantemente, Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo nosso, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, irmãos, quando Jesus apareceu na nossa vida, então nós não podemos mais ser o que lemos no versículo 3. Nós não podemos mais ser insensatos, desobedientes, extraviados, servir às concupiscências, aos deleites, e não podemos viver em malícia, não podemos viver na inveja, e muito menos em ódio, e muito menos odiando uns aos outros. Por quê? Porque a misericórdia de Deus se manifestou na sua vida. Jesus apareceu na sua vida e te salvou. Te salvou do quê? Te salvou desse versículo 3. Amém? Aí eu perguntei, Tom, fala para mim o que significa essa palavra que chegou nesse alerta da Defesa Civil, né? Aí ele mandou para mim aqui, ó. Misotrampia. Como é que é? Ó, tá vendo? Eu sou muito ruim, irmão. Misantropia. O que é misantropia? Que é o alerta que chegou para as pessoas, né? As pessoas ficaram apavoradas. Tem gente que pensou que era o ET. Tem gente que pensou que estava acontecendo alguma invasão, alguma coisa. O pessoal ficou com medo. Algumas pessoas ficaram apavoradas. Tomou um susto, né? Tinha gente que estava... Fala, irmão. Foi alto, não foi? Então, o pessoal falou que estava na televisão, estava fazendo programa, e falou que foi um barulho tão forte que era para chamar a atenção mesmo. Você imagina só, irmão, chega um alerta desse celular de todo mundo, o pessoal não fica meio apavorado? Fica meio apavorado. Tá vendo que eles têm acesso no celular de todo mundo? Tá vendo que no celular não tem segredo? Eles entram na hora que quiser. Não é assim, irmão? E aí eles mandaram uma mensagem no celular das pessoas, que é misantropia. O que é misantropia? Vocês vão ver que misantropia é um espírito na vida das pessoas. E tem um pai da misantropia. Tem um pai da misantropia e tem uns filhos que é guiado por isso aqui, ó. Misantropia é uma atitude, uma visão ou um sentimento de aversão, desprezo, desconfiança ou forte decepção em relação à humanidade ou em pessoas em geral. A palavra vem do grego, miso. O miso significa ódio. E antropos, ser humano. Então, miso é aquela palavra que o pessoal usa, por exemplo, misoginia, que é ódio à mulher, né? Que o pessoal usa essa palavra. Aqui, misotrampia significa o quê? Ódio ao ser humano. Então, quer dizer que quando a pessoa ela mandou aquela mensagem,
Eu vou continuar lendo que o irmão mandou mais coisas. Diz assim, ó, para os irmãos entenderem. Portanto, literalmente, essa palavra misantropia significa ódio ao ser humano. Como uma pessoa misantrópica pensa? Uma pessoa com tendências misantrópicas pode acreditar que essas pessoas condena todo mundo, né? Tem ódio de todo mundo. Os seres humanos não prestam, né? São hipócritas, tal. A sociedade não vale nada, não dá para confiar nas pessoas. Outra coisa que o irmão mandou aqui: seres humanos causam mais mal do que bem. Aí você vai falar, não, mas isso aí não é verdade? Sim, isso é verdade. Tudo isso aqui é verdade. Mas a pessoa, nós sabemos que as pessoas são hipócritas, sabemos que as pessoas, pode ser, não são confiáveis, que as pessoas são egoístas. Nós sabemos que as pessoas são assim. Nós sabemos que as pessoas são desse jeito. Mas a pessoa que é misantrópica é a pessoa que sabe dos pecados dos outros, sabe de como o ser humano é e tem ódio do ser humano. Essa pessoa é hipócrita, eu odeio ela. Essa pessoa é mentirosa, eu odeio ela. Essa pessoa é assim, assada, eu odeio ela. Então essa é a mensagem que foi passada no celular das pessoas. Foi um hacker? Não, foi o diabo que entrou na vida do cara e mandou essa mensagem mesmo. E é isso aí, irmão, isso é o quê? Isso aí é um aviso do próprio diabo da vida das pessoas, que tem aversão, que tem ódio. Que tem ódio. Quem veio odiar o ser humano? Foi Jesus, irmãos? Não. As pessoas assim, normalmente as pessoas, eu conheço bastante gente assim, irmãos. Tem pessoas que pensam assim, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos animais. Ou seja, tem gente que não suporta ser humano. Não gosta de estar perto de ser humano. Prefere ficar isolado, sem ter contato. Por quê? Porque não suporta as pessoas. Isso é uma pessoa que chegou na mensagem de muitos irmãos. Então a pessoa ela não consegue interagir, ela pode até ser sociável, porém ter uma visão negativa das pessoas. Isso aqui tá bom. Então, a palavra, como é que é? Misantropia. Misantropia, é isso. Misantropia é uma pessoa que tem ódio das pessoas. Que ela tem raiva das pessoas, que não suporta as pessoas, que tem bronca das pessoas, que tem ódio das pessoas. Eu conheço alguém que é assim. Você conhece alguém que é assim, irmãos? Conhece? Está nem Apocalipse 12. Vamos lá? Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, irmãos. A melhor coisa, irmão, é você permanecer em Jesus, irmãos. Porque Jesus, irmãos, é como diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então Jesus, irmãos, ele é o amor enviado do Pai. O amor enviado do Pai é Jesus. Jesus veio para nos amar, para nos perdoar, para nos justificar, para nos ajudar, para estender a sua mão. Então, irmão, sair de Jesus para ir para qualquer outro lugar não é recomendável. Aqui em Apocalipse 12, versículo 7 diz assim, e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos... Então quer dizer que esse dragão ele estava onde, irmãos? No céu ou nos céus? Nos céus, estava mais de um céu. Ele e os seus anjos. 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado,
o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até? Então, irmão, você quer vencer esse? Como é que você vai vencer esse? Como é que você vai vencer? O versículo 9, irmãos, como é que diz? E foi precipitado o grande dragão, antiga, chamada Diabo, Como é que nós vamos vencer essa criatura? Versículo 11, todos juntos, 1, 2, 3, e eles venceram pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até? Então essas coisas estão no Novo Testamento, porque está dizendo aqui, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Que Cordeiro? Jesus, como diz João Batista, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esse sangue foi derramado onde? No Novo ou Velho Testamento? Novo Testamento. Então eu vou vencer através do sangue do Cordeiro do Novo Testamento, e não do Cordeiro lá de Moisés. E outra coisa, e pela palavra do seu testemunho. Então o sangue de Jesus e a palavra de Jesus é que me vai ajudar a vencer o dragão. Me ajudar a vencer a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Quer dizer que se Jesus não derrama o seu sangue na cruz e nem vem pregar a palavra, como é que a gente ia vencer o dragão? Como é que ia vencer a antiga serpente? Como é que ia vencer o diabo? Então é através do sangue e da palavra. E não amar a sua vida até? E não amar a sua vida até? A morte. Então são 3 coisas. O sangue, a palavra e não amar a sua vida. Até a morte. Quer vencer o inimigo das nossas almas? Então essa é a receita, irmão. Porque se Jesus não vem, irmãos, por exemplo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento foi derramado o sangue de Jesus lá? Não. Jesus pregou no Velho Testamento? Não. Não. E lá no Velho Testamento era ensinado a negar-se a si mesmo? Não. Era ensinado o quê? A ter o melhor dessa terra. No Velho Testamento é ensinado o quê às pessoas? A ganhar, a ter poder. Quem era rico no Velho Testamento era considerado uma pessoa abençoada. Quem era pobre era considerado uma pessoa amaldiçoada. Isso aí que aconteceu no Velho Testamento. Quem é o vencedor no Velho Testamento? A pessoa que tinha dinheiro. A pessoa bastarda. A pessoa que tinha uma saúde. Então Jesus, ele traz algo totalmente diferente. Totalmente diferente, irmãos. Quando a palavra diz assim, irmãos, veja só, vamos ler de novo, irmão, para ficar selado esse texto aqui, versículo 11, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Então isso só pode acontecer em Jesus. Então eu e você, irmão, precisa estar ligado em Jesus, irmãos. Tem muita gente online aí, irmão? Meu Deus, hein? Espero que você já estudou a palavra aqui já, né? Aqui, veja só, irmãos. Se não fosse Jesus na nossa vida, irmão, eu vou dizer para os irmãos, o Deus do Velho Testamento, ele não perdoa. Ele não tem perdão no coração dele. Então, você conheceu Jesus, o Deus verdadeiro, se agarra nele, irmão. Porque tem pessoas que voltaram para o Velho Testamento, confessaram o Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento, irmãos, eu posso dizer com toda clareza que é esse nomezinho que o irmão mandou aqui, misantropia. É um Deus que é cheio de, como é que é a outra palavra que o irmão falou aqui? Misantrópico. Misantrópico. Olha que coisa. Posso dizer para os irmãos que o Deus do Velho Testamento é um Deus misantrópico, que tem ódio do ser humano. Que tem ódio. O povo de Israel, veja só, irmãos. Não leu o versículo 12, né? Lê o versículo 12, irmãos. Deixa eu anotar aqui, peraí. Pode ler, irmão, versículo 12. 1, 2, 3. Como é que diz aí? Alegrai-vos, e vós que neles? Então é para se alegrar o céu. E quem habita lá? Você habita no céu, irmão? Ainda? Você habita no céu? Tu está fazendo o que aqui?
É o Espírito. Eu sei, não, eu entendi. Nós estamos assentados em regiões celestiais, né? Estamos em Cristo, mas o nosso corpo está onde? A irmã ficou triste, irmão. Você está no céu. A irmã já estava meio bucha. Irmã, ele só não entendeu. Fique em paz. Ó, pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós e tem grande, sabendo que tem pouco. Pronto, esse ser está na terra e ele tem grande ira. Ou seja, esse ser foi quem entrou na cabeça de alguma pessoa que mandou essa mensagem. É um recado que ele está dando, que ele odeia o ser humano. Ah, foi um homem que mandou. É um homem possuído por Satanás, possuído pelo diabo, e que mandou uma mensagem para o ser humano, do quanto ele tem ódio, sabendo que tem pouco tempo. Porque, irmão, se a gente for carnal, a gente vai falar, não, a pessoa mandou lá por maldade. Irmão, quem guia a vida do ser humano? O homem é guiado pela vontade da carne e pelo espírito imundo. O espírito imundo guia a vontade da carne e os pensamentos. Então esse ser, esse Deus de ira, de ódio, de raiva, misantrópico, entrou no coração daquele homem, formulou a ideia na mente dele, falou, manda essa mensagem para as pessoas. E não ficou só nisso, espalhou em um monte de lugar, no país inteiro, a mensagem de ódio ao ser humano. Então, a gente que é espiritual tem que discernir as coisas, em saber que é o diabo dentro das pessoas, dentro daquele ser humano, que eu não sei quem é, mas que o Espírito Santo liberte e livre ele, salve ele, em nome de Jesus, e livre desse Deus aqui misantrópico. Mas está aqui, irmão. O diabo tem grande. Ai dos que habitam. E quem habita na terra? A gente, irmãos. Mas a gente servimos a quem? A Jesus. Então escuta bem, irmãos. Vai para Mateus 11. Irmãos, se nunca faça o que aquelas pessoas fizeram no passado. Ou fizeram esse tempo atrás. Eu digo para os irmãos, no dia que eu vi as pessoas lá orarem e pedirem perdão para o Deus do Velho Testamento, no dia que eu vi isso, o meu coração se rachou no meio. De tanta tristeza. Sabe por quê, irmão? Porque eu sei que aquele Deus, ainda que a pessoa peça perdão, ele pesa a mão, ele amaldiçoa. A gente vai ver no Velho Testamento, irmão, isso daí. No Velho Testamento, ainda que as pessoas pedissem perdão para ele, se arrependesse, ele dizia, não vou perdoar. Eu vou trazer consequências sobre o pecado de vocês. Você já imaginou, irmãos? Você peca. Aí você fala, Deus, me perdoa os meus pecados, eu não vou fazer mais isso. Aí imagine Jesus falar para você assim, ó, não tem essa não de pedir perdão, não. Eu vou descer a maldição na sua vida. Não, mas eu me arrependo, não vou praticar mais a idolatria. Esquece, eu vou amaldiçoar você. Eu vou arrebentar com a sua vida. É isso que aconteceu no Velho Testamento. Então quando as pessoas pensam, eu vou pedir perdão. Se uma pessoa falar assim, olha, eu estou pedindo perdão para o Deus do Velho Testamento. Por quê? Porque eu achava que ele era o pai de Jesus, que não era o pai de Jesus Cristo, agora eu acredito que ele é o pai de Jesus. Ele lá não é o pai de Jesus. Ele lá não é Jesus. Você pode ter certeza que Jesus, quando você se ajoelha aos pés dele, ele perdoa. E lança longe os seus pecados. E tem um recomeço. O filho pródigo, quando ele volta para casa arrependido, qual é a atitude do pai? Sair correndo e abraçar o filho, cheirando ainda a sujeira de porco. O pai não ficou com nojinho, abraçou o filho, o beijou na sua face, mandou trocar suas vestes, colocar um anel, colocar sandálias, porque ele não tinha sandália porque era escravo. Um anel de autoridade, novas vestes de justiça. E uma festa para recebê-lo. No Velho Testamento isso nunca ia acontecer. Só o Pai, revelado por Jesus, pode fazer isso. Porque lá, o Deus de lá é misantrópico, que odeia o ser humano. Foi ele que disse lá no Salmo, quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? É isso que está escrito lá atrás.
Aqui em Mateus 11, vocês abriram Mateus 11? Presta atenção que está escrito aqui, irmãos, versículo 27, diz assim, ó. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão? Ninguém conhece o Pai senão? Ou aquele a quem o Filho quiser? Mano, não está fácil de entender isso aí? Quem conhece o Pai? Quem conhece o Pai? O Filho, né? O Filho nasceu no Novo ou no Velho Testamento? Pregou no Novo ou no Velho Testamento? Pronto. Então, se é o Filho que conhece o Pai e ninguém mais conhece o Pai, só o Filho, quer dizer que o Filho, somente o Filho pode revelar quem é o Pai. Para eu conhecer o Pai, eu tenho que conhecer quem primeiro? O Filho. E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu. Então a palavra do testemunho que é de Jesus é que vai ajudar a vencer o dragão. Vai ajudar a vencer a antiga serpente. Que vai ajudar a vencer o Deus desse século. Vai ajudar a vencer o Deus que odeia a humanidade. Que não tem misericórdia, piedade, compaixão, mas pesa e destrói com as pessoas. Só Jesus, irmãos, pode nos revelar o Deus verdadeiro, o Pai verdadeiro. E quando você conhece o Deus verdadeiro, você só sai, irmão, com... Olha, é muito difícil entender uma pessoa deixar o Deus verdadeiro e voltar para trás. Porque no Antigo Testamento, não dá para confiar naquele Deus. Dá para você confiar naquele Deus? Eu vou mostrar para vocês que não dá. Aqui em Mateus 28 agora, 11, 28, diz assim, ó. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus veio trazer o quê, irmão? Alívio ao cansado e o oprimido. Versículo 29, irmãos, todos juntos. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa, porque o meu jugo é, e o meu fardo. Então no 29, Jesus falou que é para aprender dele, não é isso? E é para tomar o que dele? Ó, o versículo 29. Tomai sobre vós o meu? O que é jugo? Como é que fala jugo lá no norte, irmão? Lá em Oriximiná. Hã? Cangaia. O que é cangaia, irmão? É uma peça de madeira, não é? O jugo é uma peça de madeira. Você coloca em cima de um boi e coloca em cima de um jumento. É? Eu não estou entendendo, então. Me explica aí. É? Você coloca num cavalo e coloca num boi? Põe? Não. Tem que ser, é diferente, não dá certo, né? Tem que ser o quê? O animal compatível, não é assim? Para quê? Para que os dois possam andar juntos. Quando Jesus fala assim, ó, colocai sobre vós o meu jugo, não é jugo de julgar, é jugo, que é a peça de madeira. Ele está falando o quê? Que ele tem um jugo e é para eu me colocar debaixo do seu jugo. Então Jesus está falando assim, olha, aqui está um jugo meu, entra debaixo do meu jugo e anda comigo. Aprendei de mim. Porque quando você entra debaixo do jugo de Jesus, você vai andar com ele, vai falar com ele, vai estar junto com você, ele vai te ensinar, você vai aprender, porque você está do lado, você está debaixo do jugo de Jesus. Ou seja, o que significa jugo? Significa discipulado. Aprendi de mim, discipulado. Jugo, aprender, estar, ouvir Jesus falar, entender a palavra, compreender o evangelho, ler a palavra, entender o evangelho, compreender o Novo Testamento, se esforçar, andar com Jesus, ter comunhão com ele, isso é estar debaixo do jugo. É aprender de Jesus. Então veja só, irmãos, estar debaixo desse jugo é importante para todos nós. Quando você aprende de Jesus e não sai debaixo desse jugo, a palavra vai dizer o quê? Que o jugo de Jesus é como, irmãos? Versículo 30. Porque o meu jugo é? Meu jugo é? Suave. Por que é suave? Porque você está com Jesus. Estar com Jesus, mano, não é um fardo pesado. É um jugo suave. Por quê?
apesar das lutas e tribulações, e a maioria das nossas lutas e tribulações é fruto da nossa escolha, ou não é? A maioria da nossa tribulação é fruto da nossa escolha. Não é a escolha de Jesus, às vezes. Às vezes é a nossa escolha que nos leva a ter tribulação, que nos leva a ter desgosto, tristeza, angústia. É fruto das nossas escolhas. Quando as tribulações vêm através do Evangelho, da pregação do Novo Testamento, ou por viver a palavra, glória a Jesus. Mas em todas as tribulações, Jesus vai nos ajudar. Mesmo as escolhas erradas nossas, mas Ele vai nos ajudar, Ele vai nos socorrer. Então, estar debaixo do jugo de Jesus, irmãos, é importante, porque quando você erra e você peca, quando você não faz o que é certo diante de Deus, Ele não vai colocar em você uma maldição, Ele vai te dar a oportunidade de se arrepender. Quando você está debaixo do jugo de Jesus, Ele vai te ensinar, olha, agora você precisa se arrepender. Porque às vezes Jesus está querendo andar aqui, porque não é assim que os animais fazem, parar a terra, um caminho certo. Jesus ele tá usando esse exemplo por quê? Porque Ele quer nos ensinar a andar no caminho. Às vezes a gente é burro velho, que quer ficar andando para o outro lado. Ou quer ficar dando coice. É a natureza nossa humana. Aí Jesus, Ele vai com toda a mansidão, como está escrito, com toda a humildade, porque está escrito, ó, sou manso, é? Então Jesus está falando, pode ficar perto de mim, que eu sou manso, eu sou humilde, eu tenho paciência. Só não sai debaixo do jugo dele. Mesmo que estiver com dificuldade, com luta, com tribulação, não sai debaixo do jugo de Jesus. Não troca o jugo de Jesus por outro jugo. Não troca o discipulado de Jesus por outro discipulado. Não troca a pessoa de Jesus por outro ser, por outro Deus. Não troca. Por quê, irmãos? Porque Ele, somente Jesus, é manso e humilde de coração. Então, estar debaixo do jugo, estar debaixo da autoridade de Jesus. Então, a gente não pode trocar isso. Se eu sair debaixo do jugo de Jesus e ir para o mundo e viver o mundo, se prepara, porque o jugo do mundo é pesado. É pesado. Todo jugo fora de Jesus, irmãos, é um jugo de ódio. Porque fora de Jesus só existe ódio contra o ser humano, só existe ódio contra a sua vida. Então só em Jesus, irmãos, eu posso realmente receber verdadeiramente a graça, a humildade e o ensinamento correto de Jesus. Então quando uma pessoa, você quer ver? Ó, vai lá para a 1 Reis. Não vai dar uma 1 Reis não, é 2 Reis, eu acho. É, 2 Reis. Deixa eu ver. 2 Reis 20. (21). Olha só, irmão. 2 Reis 21. É isso aí. Eu só vou contar um pouco da história aqui rapidamente, antes de eu ler o texto. Depois de Salomão, ó, primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, e depois de Davi veio Salomão. O que aconteceu com Salomão? Salomão se tornou o maior feiticeiro da face da terra, irmão. Foi Salomão. Salomão se tornou um feiticeiro terrível. O problema de Salomão não foi as 1000 mulheres, somente. O problema de Salomão é que ele virou feiticeiro. Ele se envolveu com toda a sorte de magia negra, Salomão. E aí foi dada uma sentença para Salomão. O seu reino vai ser dividido. Então ficou 10 tribos, que são 12 tribos. Ficou 10 tribos no reino do norte e 2 tribos no reino do sul, que é Judá e Benjamim. Depois que Salomão morreu, o reino dele foi dividido. Aí começou a vir um monte de rei. E um rei pior do que o outro. Que era idólatra e fazia meio monte de coisa. Aí surgiu aqui no capítulo 20, esse nome aí, ó, que está no cabeçalho do texto, irmãos. Ezequias adoece, é isso? Versículo no capítulo 20. 2 Reis 20. Eu falei o quê?
É só o 20, né? Só voltar uma. Não, mas é 21 mesmo. Eu só estou pedindo para vocês lerem o 20, só o cabeçalho. É o 21, estou pedindo só para ler o cabeçalho. O cabeçalho diz o que no 20, irmãos? Então esse Ezequias, presta atenção, irmãos, para vocês entenderem a história. O rei Ezequias foi um rei que surgiu na época. Um rei que surgiu na época no rei de Judá, no reino do sul. Ele é o rei que voltou a fazer culto para o Deus do Velho Testamento. Ele voltou a sacrificar, voltou a praticar as leis, ele botou, digamos assim, a casa em ordem. Aí esse Ezequias, certa feita, o profeta Isaías chegou nele e disse assim, olha, você vai morrer. Aí esse rei chamado Ezequias ele orou e disse assim, Senhor, eu não quero morrer, e fez uma oração. Isaías não tinha nem saído do palácio, voltou e falou, olha Ezequias, você vai ter mais 15 anos. 15 anos de vida. Então o rei Ezequias ganhou mais 15 anos de vida. O que ele aconteceu nesses 15 anos? Ele teve um filho chamado Manassés. Agora sim, no capítulo 21. Esse rei Manassés, irmãos, tinha assim, versículo 21, capítulo 21 diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o seu nome da sua mãe, e era o nome de sua mãe, Efizibá. Acho que é isso, né? Efizibá. E fez que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor detestava, né? E as suas possessões diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altares, né? Que Ezequias, seu pai, tinha destruído. E levantou altares a Baal, e fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel. E se inclinou diante de todo o exército do céu e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, lá no templo de Salomão, de que o Senhor tinha dito, em Jerusalém porém o meu nome. Então lá no templo de Salomão foi colocado o nome dele lá. Também edificou altares a todo o exército do céu, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoeiro. Como é que é? Agoeiro. E instituiu adivinhos, feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Versículo 7, irmãos, como é que diz aí 1, 2, 3? Vejam, por causa do tempo, irmãos, eu estou só querendo andar um pouquinho mais rápido. Versículo 8 diz assim, e mais não farei mover o pé de Israel dessa terra que tenho dado aos seus pais. Contato, somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, conforme a lei de Moisés, meu servo, que lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos. Então o que acontece? Deus está falando aqui no Velho Testamento, está falando o que para ele? Olha, você foi terrível, você pecou, você errou, fez tudo que não prestava. Versículo 13, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3. Sobre a sua face. O que ele está querendo dizer, irmão? Que vai trazer um quê? Um juízo. Vai trazer um mal. Versículo 14. E desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-ei na mão dos seus, e falo-ei roubo e despojo para todos os seus inimigos. Versículo 15, irmãos. Ô Tom, abre para mim aí, 2 Crônicas 33. Abre aí, irmão, você. Irmãos, vamos ver aqui juntos, aqui, versículo 15. Porquanto fizera o que era mal aos meus olhos e me provocaram. Continua, irmãos.
Olha o versículo 12. Por isso, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhe ficarão o quê, irmão? Retinindo ambas as orelhas. Esse rei, ele foi tão mal, que o Deus no Velho Testamento está dizendo assim, olha, eu vou trazer um juízo e vou destruir com todo mundo. E é o que aconteceu. Capítulo 22, aqui mesmo. Versículo 1. Ô Tom, versículo 33, eu falei? 2 Crônicas, capítulo 33. Vê o versículo 11 aí para mim, por favor. 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 11, diz assim: Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Continua. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. O que ele fez, irmão? O Manassés, considerado o pior rei de Jerusalém, ele se arrependeu, pediu perdão. Lê de novo, irmão. Pelo que o Senhor, o versículo 12, e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Pronto, ele se arrependeu. Se arrependeu? E se ele se arrependeu e perdoou, o que é perdão, irmãos? Não é rasgar a dívida? Se rasgou a dívida, está devendo mais alguma coisa? Não. Por isso que eu estou falando, irmãos. Se uma pessoa fala assim, olha, eu me arrependo, eu falei tanta besteira do Deus do Velho Testamento, agora eu quero voltar para trás. Esse Deus não é o Pai de Jesus. Esse Deus não é Jesus. Ele não vai rasgar a dívida coisa nenhuma. Ele não rasga a dívida. Irmão. Manassés, segundo a Crônicas 33, versículo 11, diz que ele passou o seu próprio filho no fogo, Manassés, levantou altares, fez feitiçaria, fez um monte de coisa que não presta. Mas no final da vida ele se arrependeu. Pediu perdão. Foi rasgada a dívida? Não. Segundo a Reis 22, versículo 1 diz assim, ó. Tinha Josias. Quem é Josias, irmãos? Josias é neto de Manassés. Amém? Josias é neto de Manassés. Olha aí, o versículo 1 diz assim, ó. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe o quê? Gedida, filha de Adaías. Tá bom. Aqui já deu para entender, né? Versículo 2, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. E fez... seu pai. E não se apartou dele, e nem para a direita, nem... Então esse aqui começou a fazer a vontade de quem? Começou a fazer a vontade dele lá. Então Manassés não prestou, mas no final da vida se arrependeu. O neto de Manassés começou a fazer o que era reto. Fazer o que era certo. Tudo bem? Olha o versículo 8. Leia, ô Tom, você está comigo? Foi nem ler, irmão? Que eu estou olhando o texto aqui, por favor. Lê o versículo... Pode ser o versículo 8, irmão. 8 e 9. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Peraí. O que ele achou, irmãos? Então veja, ó. Manassés morreu, aí veio o filho de Manassés, Amon. Amon teve outro filho chamado Josias. Esse Josias, ele andou certinho, ele não fez altar, ele estava andando conforme a lei. Na época desse cara, desse Josias, esse rei, qual é o nome dele aí? O escrivão, achou, porque o livro da lei tinha se perdido. Achou o livro da lei. É isso? Continua lendo, irmão. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei
e referiu ao rei a resposta, e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote... Até aí tá bom. Todos juntos, irmãos, versículo 11. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Peraí, irmão. Vamos ler todo mundo junto de novo. 1, 2, 3. Então, olha só. Presta atenção, irmãos. Presta bem atenção. Para você nunca sair de Jesus, irmãos. Vocês estão com frio, irmão? Fecha a porta ali, irmão. Porque as irmãs tá encolhidinha ali. Olha só, irmãos. É importante, irmãos, porque eu quero dizer para os irmãos, por mais luta que você tenha, por mais dificuldade que você tenha, não volte para nenhum outro Deus, não saia de Jesus. Porque esse aqui não tem misericórdia. De novo, Ezequias, ótimo, fez tudo certinho. Teve um filho, Manassés, fez tudo que não prestava, o pior rei. Manassés teve um filho chamado Amon. Amon também não prestou. Aí teve Josias, esse filho dele foi bom, o neto dele. Só que esse neto achou o livro da lei. E o que ele fez? Leu. Quando ele leu o livro da lei, tiveram consciência da lei. E por que eles rasgaram as vestes? Porque eles estavam lendo o Deuteronômio. Esse era o livro que eles liam. E eles leram a maldição de Deuteronômio 28. E essa maldição veio sobre eles. Por quê? Porque eles serviam aquele Deus, amavam aquele, serviam ele, e a maldição deles, a maldição do Deuteronômio 28, veio exatamente sobre eles. Então, servir o Antigo Testamento, ou Deus Velho Testamento, irmão, é trazer sobre si essas coisas. Aqui no capítulo 23, versículo 25, Leiton, 25 e 26. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor, com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Está falando de quem? De Josias. Falou que Josias era um excelente. O Deus Velho Testamento está falando assim, olha, eu gostei desse cara aí. Eu gostei desse rei. Porque ele fez do jeito que eu queria. Continua, irmão. 26. Todavia o Senhor não... Pode ler, irmão. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira. Olha só, irmão. O que é demoveu? Tem outra tradução aí? Tá tudo demoveu? Tá escrito isso aí, irmão? Em todas as Bíblias? Hã? Olha, tem certeza, irmão? Tá tudo demoveu aí? Mas tudo bem, continua, Tom. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira. Ou seja, ele não se moveu. Significou que ele continuava com grande? Com grande? Quem é que tem grande ira, irmãos? Entendeu? É Jesus? Jesus é manso, é? Jesus é manso, é? Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Quem vê Jesus vê o Pai? O Pai tem grande ira. Quem tem grande ira? Quem tem grande ira? Apocalipse 12. Fala aí, irmão. Não desistiu. Olha só. Todavia o Senhor não desistiu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá, porque todas as provocações com que Manassés tinha provocado. Quer dizer, Manassés fez o que fez?
eu não vou perdoar. Manassés se arrependeu, Josias foi um excelente rei, mas mesmo assim, o coração dele continuava com raiva, com ira, com ódio. Qual a palavra lá que nós falamos aqui? Misantrópico. O coração dele é cheio do quê? Misantropia. Tem muita gente que está com espírito de misantropia. Pode as coisas correr bem, as pessoas podem se arrepender, a pessoa pode se humilhar, a pessoa pode dizer que não vai fazer mais, mesmo assim, ela tem ódio, aversão pela outra pessoa. A pessoa pode se humilhar, se arrepender e falar, olha, eu não vou mais praticar isso, e ela mostra fruto de arrependimento, como Manassés. Manassés se arrependeu, ele mudou realmente. Não foi da boca para fora, tem gente que pede perdão da boca para fora e não muda nada, mas Manassés realmente mudou, e depois de Manassés, o neto dele, Josias, fez tudo que era certo. Mas mesmo assim ele falou, olha, o meu coração não vai se mover da ira. Então uma pessoa, irmão, que combate e luta para provar o Deus verdadeiro e expor o Deus do Velho Testamento, porque sempre foi assim, durante muitos anos. Aí a pessoa vai dizer o quê? Não, agora eu vou pedir perdão para ele, que eu falei muita coisa errada. Imagina se eu fizesse isso aí, irmão. Chegar para os irmãos e falar assim, olha, eu peço perdão para o Deus do Velho Testamento. Por quê? Porque eu achei isso, achei aquilo outro, mas agora eu vou dizer que ele é o Deus verdadeiro. Quantos anos as pessoas passaram provocando a ira do Deus de lá? Quantos anos? Muitos anos. Agora você vai pedir perdão e vai achar que está tudo certo? Não é assim que funciona, com ele lá. Então as pessoas que um dia se voltaram contra o Deus do Velho Testamento e voltaram para os pés dele, a notícia, pelo que eu vejo na palavra, não é boa. Porque não se esquece. Veja só. De novo, irmãos, 26. Leia, Tom. 1, 2, 3. Todavia, o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. Então ele continuou o quê? Ele continuou o quê, irmãos? Irado. Já aconteceu com você isso aí? A pessoa te pede perdão, a pessoa se arrepende, você ainda continua com raiva, ou você já ficou irado, ou alguém já ficou irado com você e não conseguiu perdoar? Isso aí acontece. É esse espírito de misantropia, que nem o cara falou, o ódio, a aversão pelo outro. E olha o plano, irmão, o plano começa aqui, ó, capítulo 24, versículo 2, leia, Tom. Versículo 2 e 3, leia. E Deus enviou contra Jeoaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá, para o destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. Então veja só, irmãos, Deus aqui no Antigo Testamento, eu quero que nós prestemos bem atenção, provavelmente o horário nem vai dar. No Velho Testamento existiam os profetas, tudo bem? Todas as profecias que lá estão, nem sempre foi do Pai. Quando que o Pai falava lá? Quando falava de Cristo. É o que Pedro vai dizer, não dá tempo para a gente abrir lá. Mas se os irmãos abrirem 1 Pedro capítulo 1 e 2 Pedro capítulo 1, vai falar, quando você lê os profetas, ou o Velho Testamento, esteja atento. Porque é uma pequena luz que brilha no lugar escuro. Por quê? Porque o Pai entrava nos profetas e profetizava sobre Cristo e saía. O Espírito Santo não habitava dentro dos profetas. Não morava. Ontem o Marcelo falou sobre isso aí. Não foi? O Espírito Santo não morava dentro dos profetas, de ninguém no Velho Testamento. Ele só pôde morar depois da ressurreição de Cristo. É o que Jesus fala. Então, você lembra de Pedro? Lembra quando Pedro, lá em Mateus 16, ele disse assim, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, lembra? Lembra que ele fala isso? Aí Jesus falou, olha Pedro, não fosse carne nem sangue te revelou, mas o meu Pai que está no céu te revelou, não foi? Minutos depois, quem que usou Pedro? O diabo. Porque Pedro não tinha o Espírito Santo ainda morando dentro dele. Só depois da ressurreição que os apóstolos, o Espírito morava dentro deles.
É a mesma coisa que aconteceu com Pedro, aconteceu nos profetas. Às vezes, o Pai usava para profetizar de Cristo, mas os anjos tomavam a boca e o coração deles. Você quer ver? Aqui, lê de novo, vou ler de novo, irmão, versículo 2. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon. E as enviou contra Judá para destruir, conforme as palavras que o Senhor falara pelo ministério dos seus servos, os profetas aqui profetizaram o que, irmãos? Destruição. Deus, o Pai, é destruidor? Não, irmão, Ele é o Deus da vida. Versículo 3, irmãos, todos juntos. E na verdade, conforme mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que tirou diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo o que fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, encheu Jerusalém de sangue inocente, por isso o Senhor não quis, pronto, não quis perdoar, não houve perdão. Você quer ver uma coisa aqui? Vai para Jeremias, que é um pouco mais para frente aí. Jeremias, irmão. Depois de Salmos, depois de Provérbios. Jeremias é 15? Deixa eu ver aqui. Jeremias 15. Tom, abre aí, meu irmão. 15, versículo... Irmão, é muita coisa, irmão. Se for ler tudo aqui, olha, é só por Deus. Mas lê o versículo 4 aí, Tom. Irmão, se você não achar o texto aí, ó, ouve aqui, irmão. Depois vocês ouvem a pregação e buscam o texto. Vai estar lá no grupo lá, tá bom? Porque senão a gente vai acabar perdendo, que eu preciso abrir outros textos aqui. E, enfim. Leia, Tom. 1, 2, 3. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então veja só, irmão, o profeta Jeremias, ele está profetizando uma desgraça sobre Jerusalém por causa dos pecados que Manassés cometeu. Então lembra, Manassés cometeu tanto pecado que foi disso, eu não vou perdoar. Veja, irmão, esse perdão só existe em Jesus. Jesus perdoa os pecados dos homens e não leva em conta. Aqui, no Velho Testamento, a pessoa peca, ela vai pagar pelos seus pecados, ainda que ela peça perdão. Então, aqui está dito, olha, por causa de Manassés, eu vou trazer juízo e julgamento sobre eles. Manassés pecou, mas o povo, Manassés pecou uns 100 anos atrás. Quer dizer, o povo de Manassés já morreu tudo, já é um outro povo. Você imaginou, irmão, eu peco, e o meu neto, o meu bisneto que vai pagar pelo meu pecado? Você acha que Jesus faz isso, irmão? Jesus não faz um negócio desse, não. Você encontra no Novo Testamento um negócio desse? Mas é o que está acontecendo aqui. Então, você vai sair do Deus do Novo Testamento, se a pessoa quiser sair do Deus do Novo Testamento, mas se prepara, porque vai se encontrar com isso aqui. Então, estou expondo realmente no Antigo Testamento quem ele é, para os irmãos terem consciência que você não tem que voltar para lá nunca mais. Amém? Capítulo 19, versículo 8 ou 9, peraí. Versículo 8 e 9. Leia, Tom, por favor. E porei esta cidade por espanto e por objeto de assobios. Está falando de quem? Que cidade é essa? Jerusalém. A cidade que Manassés governou, né? Continua, irmão. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos. Como é que é? E lhes farei comer a carne de seus filhos. Como é que é, irmão? Está escrito isso aí no meio de vocês? O que está escrito aí, irmão? E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas. Isso aí é o Pai de Jesus, irmãos? O Pai de Jesus vai fazer você comer a carne do seu filho
Ah, mas isso é figura. Não é figura, não. Vou mostrar para vocês que não é figura. Que isso aconteceu. Não pode ser o pai de Jesus aqui. Veja, ele está falando que vai fazer isso por causa do pecado de Manassés, que morreu já faz 100 anos. Quem vai pagar o pato é os netos. Terminou de ler, irmão? Tem mais? Tem mais. Continua, por favor. E comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto em que os apertarão os seus inimigos e os que buscam a vida deles. Meu Deus. Isso aí ele está profetizando, tá? Isso não tinha acontecido ainda. Ele falou assim, isso vai acontecer. E isso aconteceu. E essa profecia de Jeremias, ele está profetizando, sabe o quê? A maldição do Deuteronômio 28. Porque essa profecia de Jeremias é uma maldição do Deuteronômio 28, que só aconteceu porque o rei Josias achou o livro da lei e leu para o povo. E o povo teve consciência e entendimento da lei. Quando vem a consciência da lei, vem o quê? O juízo e a condenação, que é o que diz o Novo Testamento. Sem a lei, está morto o pecado. Mas quando vem a lei, vem a consciência do pecado, vem a consciência da lei, a maldição também vem. Por isso que todo mundo conhece os 10 mandamentos. Porque o Deus que deu a lei, os anjos, fizeram a lei ser conhecida. Para quê? Para que os homens tivessem consciência e ficassem debaixo de maldição. Porque o certo era pregar o Novo Testamento e não os 10 mandamentos. E nem ter consciência deles. Não precisa. Só o Novo Testamento basta. Mas tiveram a brilhante ideia de juntar os livros. Porque Jesus não mandou juntar nada. No Novo Testamento não mandou juntar coisa nenhuma. Mas juntaram. Então o povo tem consciência da lei, dos 10 mandamentos. E automaticamente ficam debaixo do jugo da lei e da maldição. Essa maldição, isso aconteceu. No capítulo 27, abre aí rapidamente, irmãos. Irmão, vou passar uns 10 minutos, já estou avisando. 26, versículo 6, irmãos. Leia, Tom. 27. Oh, deixa eu ver aqui. 26. Não, vai 27 mesmo. Por causa do horário, senão não vai dar certo. 27, 6. E agora eu entreguei todas estas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhe dei, para que o sirvam. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. 8. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. Então presta atenção, irmãos. O rei Nabucodonosor foi escolhido e enviado para praticar o juízo da lei. Lá no Antigo Testamento, muitas vezes o anjo do Senhor fazia isso. Ele trazia juízo da lei, maldição e condenação. Aqui, Nabucodonosor foi escolhido a dedo. Como nós lemos nos versículos anteriores, foi dizer assim, vou levantar, lá em 2 Reis 24 nós lemos, vou levantar um lá do sul, da banda do norte, e eu vou trazer o mal sobre vocês, Jerusalém. E escolheu Nabucodonosor. Falou, olha, quem não se sujeitar a Nabucodonosor, eu vou colocar um jugo de ferro. Ó, capítulo 28 aí, ó. Vai falar disso aí, ó. 28, versículo 10. Não. Por causa do horário, mano. 14. Leia o 14 aí, Tom, por favor. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e servi-lo-ão, e até os animais do campo lhe dei. Tá vendo aí, irmão? Esse Deus deu tudo para Nabucodonosor. E Nabucodonosor é um enviado da maldição de Deuteronômio 28. Dessa mesma forma que Nabucodonosor foi enviado, da mesma forma Adolf Hitler foi enviado para Jerusalém, de novo para os judeus. É a mesma coisa. Então esse Deus do Velho Testamento, você vê que ele não perdoa. Lemos vários textos aqui, ele não perdoa. Não adianta a pessoa falar, vou chorar, vou jejuar, porque eu persegui, porque eu falei mal, porque eu combati, esquece.
Se qualquer pessoa, irmão, passou enfrentando, lutando, combatendo, esse não é o Deus verdadeiro, e a gente fala mesmo, a gente expõe, a gente fala e declara, a gente não tem medo, vai para cima. Mas amanhã eu me arrependi. Vai se encontrar com esse Deus aqui. Passou o tanto de ano falando de mim, falando que eu não era o Deus verdadeiro. E não tem misericórdia, irmão. Vocês entenderam, irmão? Entendeu ou não? Porque esse aqui, irmão, é o Deus do Velho Testamento. Vai para Levítico. Estamos terminando, tá, irmão? Daqui a 10 minutos que eu falei que ia terminar, né? Levítico, Velho Testamento, irmãos. Presta atenção que você vai ler. Gênesis, Êxodo, Levítico. Terceiro livro, Levítico 26. Tem um texto aí que vocês leram. Qual texto você leu, Tom? Que ia cozer os filhos, ia comer a carne dos filhos. Foi 20. Depois nós vê lá. 27, né? Puxa de novo o texto aí, irmão. 27, 6, uma coisa assim, né? Ô, Tom, abre aí, ô, Tom, que eu esqueci de um texto. Jeremias 19, versículo 9. Eu leio esse texto não, né? É esse da carne? Eu tinha um texto que eu era para ler, mano. Oh, meu Deus, eu esqueci, meu. Era um texto que ia falar sobre... É um texto assim, irmão. Vê se você acha aí. É um texto assim, ó. O profeta Jeremias, ele fala assim, olha, 3 coisas os profetas profetizaram antes de mim: guerra, fome e destruição. 28:8. Saiu do nada aí e falou. Glória a Jesus. 28:8, irmão. Vocês abriram onde, irmãos? Levítico 26, né? Versículo 27. Irmão, perdão que eu estou correndo, mas por causa do horário. Eu sempre erro nessa parte do horário, irmãos. 26, 27. Diz assim, ó. Eu vou ler aqui enquanto o Tom vai achando o texto ali. Diz assim, ó. Cadê? Tá aqui. Quando eu vos quebrantar... Espera aí. É verdade. Perdão. 27, vai. E se com isto me não ouvires, mas andares contrariamente comigo, veja, o Deus do Velho Testamento está falando, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis. Está vendo aí, irmão? Esse Deus aqui, como é que ele é? Ele faz você comer a carne dos seus filhos. Isso é figura, não é figura, é de verdade. Esse não é o Pai de Jesus. E destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, tal. Então, até aqui tá bom. Por causa do horário, vai para Deuteronômio 28. Achou aí, Tom? Fala aí, Tom, o texto. Jeremias 28, versículo 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. Lê de novo, que os irmãos estavam procurando aí, acho que... Jeremias... Vocês ouviram, irmão? Ouve aí rapidamente aí o que o irmão vai ler agora. Jeremias, capítulo 28, versículo 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos. O que esses profetas... Esses profetas que vieram antes de mim, profetizaram o quê? Leia aí o que ele falou. Profetizaram contra muitas terras e contra os grandes reinos acerca de guerra e de mal e de peste. Guerra, mal e peste. Está falando de Jesus aí? Então pronto. Todas as profecias é do Pai? Não. Tem que separar. Pedro falou, quando for lá, presta atenção, porque é uma pequena luz. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Falou? Falou. Deus falou no Velho Testamento? Falou. Tem profecia no Velho Testamento? Tem. Onde está? Aí é que está. Tem que analisar. Porque tudo não é. E aqui nós vamos ver, aqui, ó, vamos finalizar. Olha só.
recapitulando, né? Ó, 28:1. O que está escrito aí, 28:1? Todos juntos, irmãos. 1, 2, 3. Eis que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Mas tem que obedecer a lei, não é? É ou não é? É. Manassés obedeceu? Manassés obedeceu? Não. Manassés, ele levantou o quê? Altar, levantou feiticeiro, levantou meio monte de coisa. Ele errou, não errou? Não pecou? Pecou. Então, versículo 15 para Manassés. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos, seus estatutos que eu te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e ti? Então vai alcançar, e alcançou, mas não alcançou Manassés. Aí é que está, irmãos, Manassés que pecou, Manassés fez o que fez, mas a maldição veio sobre os netos dele. E onde é que Jesus se encontra? Ele não se encontra, não se encaixa nisso, nessa maldição toda. Jesus falou, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Então tem gente que quer ir para o jugo de quem? Do outro. Diz assim, irmão, pulando aqui um monte de parte aqui por causa do horário. Versículo 40 aí. 48. Leiton. Versículo 48, tá, irmãos? Deuteronômio 28, 48. Assim servirás aos teus inimigos, que o Senhor enviará contra ti, com fome e com sede e com nudez e com falta de tudo. E sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te tenha destruído. O Jeremias não profetizou isso aqui? Profetizou lá. Jeremias profetizou, olha, Nabucodonosor vai ser isso aí. Jugo de ferro, vocês vão passar fome, peste, tudo isso aí. Continua. 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Isso aqui, irmão, Adolf Hitler. Qual era o símbolo de Adolf Hitler? Que ave que era lá? Essa águia. É o símbolo de lá. Isso aconteceu com os judeus agora. Os judeus agora receberam, não tem nem 100 anos, o Nabucodonosor agora. É só ver a história agora, recente, filmado. Aquele filme A Lista de Schindler, um dos filmes, o menino do pijama listrado. Tem um monte de filme que fala aí. A Vida é Bela, né? Tem outro filme também, interessante. Tudo fala, irmão, dessa época. Extremidade da terra, língua. Olha o versículo 50. Nação de feroz de rosto. Você viu um nazista falando, irmão? A voz, o jeito, era a nação de rosto feroz. Que não atentará para o rosto do velho, nem se apederá do moço. Versículo 51, leia, Tom, continua. E comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído. E não te deixará grão, mosto, nem azeite, nem crias das tuas vacas, nem rebanho das tuas ovelhas, até que te haja consumido. Pronto. O que aconteceu com o Nabucodonosor, aconteceu com o Adolf Hitler. Se você vê os filmes, puxar na internet aí, você vê o filme, você vê os bichos magrinhos. Você já viu essas imagens? Na época do campo lá de Auschwitz, lá? Magrinho, só o pó raquítico. É o que aconteceu aqui. Ó. A mesma maldição caiu sobre eles ainda hoje. Porque serve o Deus de lá. Há muitos anos, há milhares de anos. E ele continua caindo na maldição. Por quê? Porque ele é assim. Não quer vir para Jesus. Jesus falou, não pode servir a dois senhores. Ou serve ele ou serve o outro. Bom, pula aí, ó, versículo 53 e 54. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas. De novo, irmão, mais uma vez ele está falando para comer a carne dos filhos. Irmão, isso aqui é canibalismo. Jesus tem alguma coisa a ver com isso aqui? Pelo amor de Deus, irmão. Continua. Lê de novo, na verdade. 53 e 54, irmão. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus,
no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Agora presta atenção no próximo. Presta atenção no 54. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti... Peraí que atualizou. Quanto ao homem mais mimoso e delicado no meio de ti, o seu olho será maligno para o com seu irmão. A pessoa mais delicada vai se tornar o quê? Maligno. Maligno. Continua. E para com a mulher do seu regaço e para com os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. Ainda lhe ficarem. Olha o 56. E quanto à mulher mais mimosa e delicada no meio de ti, que de mimo e delicadeza nunca tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra, será maligno o seu olho contra o homem de seu regaço e contra seu filho e contra sua filha. Então veja, irmão. Vamos ver se isso aconteceu? Pula aí por causa do horário. Vai para... Você estava em Jeremias? Vai para Lamentações de Jeremias lá. Por isso, irmão, tem coisas no Antigo Testamento, tá tudo certo, mas tem coisas no Antigo Testamento que não tá certo, irmãos. A gente tem que discernir quando é o pai falando, quando não é o pai falando. É fácil? Não é fácil. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando se fala de profecia, que fala de Jesus no Velho Testamento, aí pode ficar em paz. Ali é o pai falando. Tirando isso, irmão, desconfia. Tirando isso, fica atento. Você não sabe se é ou não é. Por isso que, mas o melhor mesmo é ficar no Novo Testamento. Amém, irmão? Apocalipse 12, 11. E eles venceram pela palavra, pelo cordeiro, pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu? Pela palavra do seu? Por isso que a luta do povo hoje é ler a palavra. A luta do povo é ler a palavra. É entender a palavra. A pessoa não tem luta de ficar na televisão nem ficar no celular, mas de ler a palavra é difícil. De meditar na palavra é Lamentações de Jeremias 4. Lamentações. É depois de Jeremias vem Lamentações, né? Então, irmãos, conhecer a palavra é fundamental. Vamos terminar aqui, irmão. Lamentações de Jeremias. Vamos lá, rapidamente. 4. Versículo 10. Não, versículo 8. 8, 9 e 10. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas suas ruas... Peraí, todo mundo achou, irmão? Amém. Todo mundo achou? Importante todo mundo achar. Vai, lê, irmão, rapidamente. Versículo 8. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas a sua pele. Se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Olha como é que ficou o ser humano. Ficou tão seco como um pedaço de pau. De pau. Continua. Os mortos à espada, mais ditos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como transpassados por falta dos frutos dos campos. Todos juntos, versículo 10, 1, 2, 3. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. As mãos das mulheres piedosas cozinharam os seus próprios filhos e serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. A maldição de Deuteronômio 28, que foi lida lá por Josias, ele rasgou as vestes e falou, estamos perdidos. Porque essa maldição vai cair sobre nós. O que Jeová fez? Tirou a vida de Josias para ele não passar por isso, mas a maldição veio sobre o povo todinho. E Jeremias profetizou, vocês vão comer a carne dos seus filhos. É figura, não é não, porque está escrito aqui, ó. E as mulheres pegaram os seus filhos, mataram e comeram a sua carne. De fome. Tanta fome que passaram. Por isso que a pessoa que passa fome, ela fica meia xarope. Ela faz loucura. Deuteronômio 28 se cumpriu a vida do povo de Jerusalém.
Manassés que pecou, se arrependeu, mas quem pagou foi os netos. Agora eu pergunto, esse Deus aqui esquece? Esquece? Esquece não. Não dá tempo, porque senão eu ia mostrar para os irmãos o que aconteceu lá com Moisés. Moisés guerreou com Amaleque, os amalequitas. Lembra daquela passagem que Moisés tinha que ficar com a mão esticada? E tinha que ficar segurando a mão dele? Lá, Jeová falou assim, ó, eu vou fazer guerra até o fim contra Amaleque. O que aconteceu? 400 anos depois. 400 anos depois, Samuel chegou para Saul e disse, vai lá e mata todos os amalequitas, porque eu me lembrei que aconteceu há 400 anos atrás. E mandou matar. Saul não foi e matou. Saul não matou todos os amalequitas. Jeová ficou tão irado que colocou um espírito perturbador na vida de Saul, porque ele queria que Saul matasse todos. Ele queria que se cumprisse o juízo, a raiva, a ira contra os amalequitas. Aí você vai me dizer que ele perdoa? Não perdoa. Eu não quero nada com Deus do Velho Testamento. A diferença é violenta, é muito grande. Eu quero servir o Deus verdadeiro, revelado por Jesus Cristo. Eu digo para os irmãos, eu saí da comunidade lá em 2007. Todos esses anos eu tive a oportunidade de conferir na palavra se aquele homem que pregou para mim estava errado ou se ele estava certo. Eu tive liberdade para procurar em todos os lugares, em todas as igrejas, pela internet. Eu queria saber das doutrinas de todo quanto é lugar. E eu digo para os irmãos, a revelação do Novo Testamento é essa. O Deus do Novo Testamento não tem nada a ver com o Deus do Velho Testamento. Eu tive a oportunidade de procurar, e eu sou curioso, e eu procuro. E eu vi homens sábios, eu vi homens que fizeram teologia, PhD, sábios, inteligentes, se enroscarem com muitos textos do Velho Testamento e não saber responder. E não tem como responder. Por quê? Porque não é o mesmo. Tu vai me falar que esse aqui, que mandou cozinhar os seus filhos, é o pai de Jesus? Não, eu não quero desse jugo na minha vida. Você quer? Não, não tem como, irmão. Então eu não sei quem está ouvindo pela internet. Se você não entendeu, perdão. Procura aí os irmãos aí, manda mensagem que a gente fala, sem problema nenhum. Mas o Deus que servimos é o Deus do Novo Testamento. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Tempo de oração, irmão.